galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê sobre o que vamos falar. Bom, o dia ontem começou bem movimentado. De manhã, uma mega operação no coração do dinheiro brasileiro. Estou falando da Faria Lima, onde começa inclusive a se falar sobre os vínculos com o primeiro comando da capital. Mas esse assunto que ganhou grande destaque, foi matéria em todos os jornais, né? Principal assunto aí do debate público de ontem, ao longo do dia começou a ganhar contornos um pouco diferentes. Alguns jornalistas, em especial os da Globo, começaram a falar sobre algumas componentes políticas que estão entrando no tabuleiro. E parece que a confusão chegou nos políticos do Centrão. E obviamente a gente tem que falar sobre isso. Aqueles detalhes que às vezes passam desapercebidos, que quando você vê, talvez essa operação seja... Não sei. E não vou falar mais nada que é pra não me comprometer. Enfim, tem muita coisa mesmo pra gente falar nessa primeira parte. Eu te adianto que o que aconteceu ontem, há pelo menos 4 meses, já estava previsto e a própria imprensa noticiou. E parece que a gente não tá dormindo bem. Mas enfim, segunda parte do vídeo de hoje, longuíssima também. Falar sobre 2026, não param de chover notícias. Ocorreram também alguns eventos ontem que levaram Eduardo Bolsonaro a se posicionar, Carlos Bolsonaro, algumas pessoas, saíram várias matérias, entrevista do Ciro Nogueira, coisas sobre o Valdemar. E nesse tópico, não é jornalista, né? Porque quem é ex-porta-voz da Dilma e ex-assessor do Palocci não é jornalista. Mas o senhor Tomás Trauma, que gosta de brincar de ser um falastrão na Globo News, ele andou falando uma coisa muito curiosa na sua newsletter. Ele fez a pergunta de 1 milhão. E quem revela isso, inclusive, é a própria Globo, no jornal impresso. E eu acho que vocês vão acabar concordando com o Tomás Trauma, né? E envolve aí o vazamento de mensagens do celular de Bolsonaro. Ou, na verdade, o que não foi vazado e que deveria ter sido vazado. E eu acho que isso, inclusive, se conecta com a primeira parte do vídeo de hoje. A operação da Faria Lima. Mas, enfim. Terceira parte, eu nem sei se vai dar pra comentar. Lula vai pra cima do Trump, anunciou aí que vai partir pra reciprocidade. E a quarta e última, eu não vai comentar no vídeo de hoje mesmo, mas tava ali porque está sobrando assunto pra comentar. Mas, gente, vamos lá. Logo cedo, né? Mega operação com 1.400 agentes. Mira esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis com 350 alvos. 7,6 bilhões foram sonegados. Aqui foi uma das manchetes. Força-tarefa do Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal e Polícias Federal, Civil e Militar cumprem mandados em 8 estados contra a rede ligada ao PCC que adulterava combustíveis e lavava dinheiro. Alvos são investigados por fraudes fiscais, ambientais e econômicas. Beleza. Não pude deixar de dar aquela cutucadinha básica, né? Faria Lima é alvo de mega operação contra infiltração do PCC no setor de combustíveis. Aí tem aquela baleia ali que é bem clássica, né? Aí eu falei ali, ó. A verdadeira baleia que Bolsonaro importunou. Os investigadores identificaram 40 fundos de investimento com patrimônio estimado em 30 bilhões sob controle da facção. Ainda tem isso, né? Os fundos de investimento. Mas vamos por partes. Eu, na verdade, não por parte não. A gente vai logo quase que direto ao ponto. Mas antes de ir direto ao ponto, no dia de ontem, o pessoal começou a falar, né? Lá, ó. E aí agora? Operação que teve, isso, aquilo, até agora, Faria Lima e tal, como é que vai ser, como é que vai deixar de ser? Não achem que a operação de ontem foi uma operação para ferir a Faria Lima. Quando a gente fala realmente assim de Faria Lima, para valer, quem manda e desmanda, são os grandes bancos. São os grandes bancos brasileiros, é a turma da Febraban e, obviamente, vai ter um outro aí gestor que também tem um grande poder de influência. Mas a elite financeira brasileira, ontem, só teve motivos para rir e celebrar. Aqui eu trouxe os números, porque eu acho que vai fazer mais sentido para vocês. As cotações dos principais bancos brasileiros. Tu tá vendo aqui algum banco tendo algum problema? Tem muita gente lendo a operação de ontem, muita gente assim fora da bolha, né, pensando fora da caixinha, como até uma espécie de movimentação do próprio sistema para se depurar. Você tira assim de fora os bagrinhos, peixe pequeno, quem está atrapalhando, e você solidifica ainda mais esse oligopólio que controla o Brasil. Se olhar aqui, ó, todos os grandes bancos fecharam o dia ontem no positivo. Todos os grandes bancos. Agora, teve um grupo aí que foi um dos alvos, talvez o principal alvo, que a imprensa até pegou para ser ponta de lança, que fechou o dia de ontem com um prejuízo de 15%. Mas guarde isso em mente. Vamos lá. Uma leve curiosidade. Vou ler a manchete.
CNN Brasil. REAG, Genial, Trustee. Veja as instituições do mercado financeiro que são alvo da PF. Sabe a Genial? Eu não sei se você sabe. Eu não sei. Eu tô aqui tentando obter respostas. O Paulo Figueiredo pergunta: Genial é a mesma que financia as pesquisas da Quest usadas pela Globo, lá do Felipe Nunes? É a mesma? Essa Genial? É essa Genial que financia a Quest? Não sei. A pergunta. Só para eu entender, eu também tô atrás de respostas. Eu também estou atrás dessa resposta, Paulo Figueiredo. Mas vamos lá. Indo bem direto ao ponto mesmo, sim, se eu quiser olhar a operação, os principais alvos, tudo que está acontecendo, mas como o nosso interesse normalmente é político, né, entender a política brasileira e alguns pormenores, eu vou vir aqui do fim para o começo. Quem realmente chamou muito minha atenção foi o Lauro Jardim, porque ele é o porta-voz do mercado financeiro e por mais algumas coisinhas. E aí, quando eu vi a Natuza Neri falando sobre isso, e tiveram outros políticos ao longo do dia também falando sobre as componentes políticas, a Natuza fala assim, ó: ouvi hoje de uma fonte da Polícia Federal, o esquema de hoje não é um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, é um esquema de lavagem de dinheiro que tem como clientes o crime organizado, portanto o PCC, integrantes de setores econômicos e integrantes políticos, né, também que se valem de lavagem de dinheiro para fins de corrupção. Então, não acho que é só um negócio ali que envolve o PCC, tem outros entes. Essa fonte da PCC teria explicado que o que eram os doleiros 30 anos atrás se transformou nos fundos de investimento que foram alvos da polícia ao longo do dia de ontem. Pois bem, veja essa manchete. REAG. Empresa investigada por suposto elo com o PCC tem ações na B3, dá nome a Cinema e gere 300 bilhões. Essa linda empresa foi talvez a ponta de lança do dia de ontem. Amplamente, né, se debateu aí sobre ela, diversas matérias. Uma delas, essa daqui, na verdade, vai falar da ponta de lança, né? Tá falando aqui, o Renato fala o seguinte: parece que elegeram a REAG como ponta de lança. Acho que a empresa nunca foi tão citada na vida. O detalhe é que duas corretoras que mais operam o papel hoje foram BTG e XP, movimentando quase 400 milhões. No fim das contas, eles sempre ganham, não importa quem esteja perdendo. Está ali de salto de 1.250% em ativos ao Cine Belas Artes. A trajetória da Real Capital. Grupo fundado e liderado por João Carlos Mansur, teve expansão acelerada com mais de 15 aquisições que ajudaram a levar os ativos sob gestão para mais de 340 bilhões de reais. Em nota, a REAG negou envolvimento com a atividade dos clientes. Bom, antes de a gente falar um pouco mais sobre a REAG, mas na verdade falando até sobre ela, a turma do Conexão em Política publicou essa matéria muito curiosa que diz: gestora-alvo da PF, por suposto elo com PCC, patrocina a programação produzida por empresa de ex-jornalista da Globo, a REAG. Ela patrocina uma programação sobre economia que é produzida pelo canal My News, comandado por jornalistas, entre eles Mara Luchetti, que atuou por anos na TV Globo e Grupo Globo. Aí tá aqui, né? Lista. Aqui na própria plataforma, né? Você vê aqui, ó, em parceria com a REAG. Aqui pequenininho, acima de todos os vídeos. Você vê aí, né? Linda parceria. Linda parceria. Adoro o consórcio, né? O consórcio é demais. O consórcio é demais. Mas vamos lá. Quem dá o tom da confusão, que para bom entendedor minha palavra basta, é a Malu Gaspar. Malu Gaspar é uma jornalista com experiência nisso, né? Operações, escândalos. Ela tem um livro aí publicado até sobre a Lava Jato. E ela meteu assim uma manchete sensacional. As ligações umbilicais entre Tanuri, quem é Tanuri? Nelson Tanuri, Master, Banco Master e gestora suspeita de lavar dinheiro do PCC. A matéria é sensacional do início até o fim e vai nos conectar a diversas coisas que aconteceram em meses passados e outras matérias. A REAG Investimentos, um dos alvos da mega operação da Polícia Federal, que apura a filtração do primeiro comando da capital no mercado de combustíveis de São Paulo e o uso de fundos para lavagem de dinheiro, concentra parte expressiva do lançamento de títulos do Banco Master e de empresas controladas pelo empresário Nelson Tanuri.
Reag, Master e Tanuri têm uma relação antiga e sociedade em vários negócios, alguns dos quais foram alvo de processo, multas e denúncias na CVM, que regula o mercado de capitais. O fundo, que teria sido usado na aquisição de empresas e usinas pelo PCC, e também na blindagem do patrimônio de investigados, é um dos que, segundo a PF, teriam lavado cerca de 46 bilhões de reais do crime organizado. Seu controlador, João Carlos Mansur, é conhecido no mercado como parceiro de negócios de Daniel Vorcaro, o controlador do Master. A proximidade é verificada, inclusive pelas redes sociais. No LinkedIn, Mansur já publicou selfies sorridentes com o dono do Banco Master, aspas, dia de comemorar com os amigos, dizia a legenda de uma publicação feita em 2022. Se perguntar agora se é amigo, será que diz que é amigo ou vai falar que não conhece mais? Um dos negócios que os dois fizeram juntos foi a compra do Will Bank em 2024. No ano passado, Reag e Master adquiriram, junto com Nelson Tanuri, papéis do grupo GPA, dono da rede Pão de Açúcar, de olho na potencial venda das operações no Brasil pelo Grupo Cassino. Tanuri foi assessorado na empreiteira por Maurício Quadrado, ex-sócio do Master. Outra empresa ligada a Tanuri, a Trusty, também é apontada pela investigação como uma das utilizadas pelo PCC para lavar dinheiro. A Reag também é parceira de Vorcaro e Tanuri na Bloom Participações, sócia controladora de uma companhia de securitização de crédito. Aí diz, Mansur foi conselheiro da Bloom entre 2019 e 2022, adquiriu a companhia em dezembro de 2023, 3 meses depois. O Master capitalizou a holding com 480 milhões através de um fundo do próprio banco. Aí a Malu Gaspar vai relembrar de uns probleminhas envolvendo aí essa galera. Apurações na CVM. Mansur e Vorcaro também estão ligados em investigações em curso na CVM. Em um processo que provocou disputas internas na CVM, a Reag, administradora, foi acusada de desviar o dinheiro captado com a distribuição de debêntures para Vorcaro, do Banco Máxima, antigo nome do Master, e alguns fundos ligados ao grupo. No caso, 51 milhões foram arrecadados com a venda de títulos das duas companhias. A Centar Investimentos e Participações e a Cinsan, através de cotistas externos, como empresas do consórcio DPVAT, ou seja, incluindo recursos públicos e o antigo Banco Rural em flagrantes condições de conflito de interesse. Gostei disso, né? Flagrante condição de conflito de interesse. O dinheiro que, de acordo com as escrituras de emissão, seria destinado a financiamentos imobiliários foi desviado. Não é bacana. Essas palavras, eu não gosto dessas palavras. Ele foi desviado para fundos ligados a Daniel Vorcaro, ao Máxima e aos controladores dos demais fundos, sem remunerar os investidores que compraram os papéis. Comprou, mas não levou. Que tristeza. Aí, em 2019, a CVM mandou que Vorcaro e seus parceiros devolvessem o dinheiro, né, que teria sido aí desviado, não usado por sim que deveria. Mas a área técnica da autarquia, da CVM, descobriu que eles dissimularam a devolução, depositando os 51 milhões para fundos ligados a eles mesmos. A administradora desse fundo era a Reag, alvo no dia de ontem. Como publicamos no blog em maio, a autarquia deliberou pelo encerramento do processo contra o Banco Master. Lá em maio, a CVM falou, estamos aqui, esse processo, estamos contrários ao Banco Master. Após o voto decisivo do então diretor Henrique Machado. Desculpa, pelo encerramento do processo contra o Master. Vamos encerrar isso daqui, né? Tá de boa. Esquece essa parada, vamos encerrar. O cara que relatava o caso, né, era exatamente o voto decisivo. O voto decisivo de quem relatava esse caso para encerrar tudo. Vamos esquecer esse problema. Vamos passar uma borracha. Vida que segue. Vamos virar a página. Quem deu o voto decisivo, o Machado, era relator do caso. Ele contrariou o parecer técnico. Porque você acredita em parecer técnico? Eu não acredito. E aí ele aceitou um acordo que, mais uma vez, previa a restituição dos 51 milhões e o pagamento de multas pelos gestores envolvidos. As multas foram honradas, mas os milhões não foram devolvidos até hoje. E aí, velho? O que fazer com a galera? Não sei, eu acho que o processo foi encerrado. E o cara que deu esse voto decisivo para encerrar,
O cara que deu o voto para encerrar e que contrariou a área técnica da CVM, pois bem, Machado, no ano seguinte, se tornou advogado do Banco de Vorcaro. Parece difícil de acreditar, mas de novo, ó. De novo, o Vorcaro tava ali, Banco Master. Tem que pagar o negócio, tava procurando a CVM. Aí teve lá a questão, encerraram lá a disputa, lá o processo, com voto decisivo do Machado. O Machado contrariou, né, o parecer técnico e no ano seguinte o Machado, que acabou meio que por ajudar o Banco Master, foi ser advogado do Banco Master, né, do Vorcaro. Este é o Brasil. Este é o Brasil brasileiro. Aí quando eu penso em Banco Master, nossa, tem muita coisa. A gente até fez dossiê na época, tá lá no Atlas. Até abro aqui rapidinho só pra te relembrar as notícias. Aí fui dar um bisu nas últimas horas, porque tá falando de políticos, todo mundo, confusões. Aí eu encontrei a matéria da revista Piauí, agora de maio de 2025, que tinha essa linda imagem, né, que falava sobre a pirâmide do Banco Master. E aqui você já começa a ver algumas figuras, até políticos, né? Aí começa uma pirâmide, da base ao alto, começando aqui pelo Campos Neto, a Estela do Master, Paulo Costa, João Pedro Nascimento, que é da CVM, aquele que o Felipe Barros chamou e deu um baita de um enquadro e depois renunciou ao cargo. Aí tem aqui o Nelson Tonuri, que você fala, não, Nelson Tonuri. Aí depois aparece o Rui Costa. O Rui Costa é político, né? Guido Mantega, dá pra considerar político? Não sei. Aí depois veio o Ibanez, Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro surfando em cima de todo mundo. Eu adoro Ciro Nogueira, viu? Só não gosto mais dele do que do Dedé. Dedé é o meu ídolo, de meu coração. Deixa eu só ver se é nesse Atlas aqui que tá o Banco Master. Cadê? Qual foi que ficou o Banco Master? Ou foi Abril que ficou o Banco Master? Economia, caso Master, pronto. As coisas que a gente comentou em abril, né? Começou lá a confusão, BRB do Ibanez, querendo comprar. Aí o pessoal, na época, né? O Malu Gaspar publicava matéria que Banco Master contratou a mulher do ministro Moraes. A obsessão da Faria Lima, de que né, o Banco Master, Banco Master, Banco Master. Antes de indicação Eletrobras, Mantega virou consultor do Banco Master. Aí você entende aquela imagem. Master criou o comitê de notáveis com ex-presidente do BC que ficavam longe do dia a dia do banco, né? Então você tem o Henrique Meirelles no Banco Master, Gustavo Loyola no Banco Master, o ministro da Justiça e Segurança do Lula, o Ricardo Lewandowski também no Banco Master, né? Ele estava lá atrás, não mais. Enfim, com Vorcaro, o Banco Master criou conexões que vão de ministros de Lula, aliados de Bolsonaro, né? Fábio Faria, Ciro Nogueira, né? Que é padrinho da indicação do atual presidente do CAD. Você entrou em Banco Master, aí saíram várias matérias que sempre estavam falando do Ciro Nogueira, curiosamente. O Galípolo, o Paulo Galo é economista-chefe do Banco Master, mas é amigo do Galípolo, né? A gente comentava, pá. Peraí, deixa eu ver se tá aqui o da CPI. Então nesse mês, era no mês seguinte. Ó, bancada de Vorcaro se posiciona. Tem uma bancada lá em Brasília, né? Lindo, maravilhoso. Deixa eu só ver se nesse mês já teve a questão da CPI. Ah, teve, né? Senadores retiram apoio à CPI. Depois que eles conversaram, né? Com outros políticos. Adivinha que foram os políticos que eles conversaram que ajudaram a mudar a concepção que eles tinham na época. Interesse no Banco Master leva Josué Batista a visitar o Galípolo no BC. Enfim, aí saíram várias matérias na época. Você vê que tem realmente políticos, né? Aí você vê, aqui só está citando um exemplo da RAEG, como essa RAEG, ela tem ligações umbilicais com o Banco Master, com o Tanuri, e como essas instituições, né, têm proximidade com políticos. Tudo bem. Mas até agora não está falando especificamente do dia de ontem. Não está falando especificamente do dia de ontem. Mas calma. Estou passando pelo Lauro Jardim, que é o grande porta-voz do mercado financeiro, e ele publica essa nota, que agora acho que fica claro. A Operação Carbono Oculto e os políticos graúdos. A Operação Carbono Oculto também vai alcançar uma outra ponta, os políticos. Não qualquer político, mas alguns que estão no topo
de alguns partidos políticos, todos mais à direita. No topo é o quê? Tipo, presidente do partido, secretário do partido, né? O que seria estar no topo do partido? Não sei. Políticos do centrão estão com a respiração presa. Gente, quando a imprensa fala, né? Partidos mais à direita, né? Não é de direita, é mais à direita, né? Aquela direita, sem direita, né? Sem direita. Os partidos sem direita, né? A grande coalizão de frente ampla dos governadores democráticos. O Lauro Jardim falou isso. E ao longo do dia de ontem, você vê que essa questão envolve o quê? Combustíveis. Falou muito de combustíveis. E uma empresa que rodou no dia de ontem e que ganhou várias matérias da imprensa, inclusive no próprio Lauro Jardim, foi essa aqui. Esqueci. Ficou fora de ordem. A mega operação Carbono Oculto e a Refit. A mega operação Carbono Oculto, que ocorre nesta quinta-feira para investigar e desbaratar um esquema bilionário de fraude, comandado pelo PCC, tem como um dos alvos 18 distribuidoras de combustíveis. Dessas, algumas constam de um parecer de acompanhamento fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, datado de julho deste ano. São elas a Porte Brasil, Everest, Império, a Arizona e a Máxima. O parecer visa prevenir a perpetuação da reiterada inadimplência por parte do grupo Refit. Segundo o documento de 55 páginas, são distribuidoras ligadas ou estão sob o controle do grupo Refit. Refit. O próprio Lauro Jardim falando sobre isso. E aí o Metrópolis publicou essa matéria. Os figurões da Faria Lima envolvidos pela mega operação da Polícia Federal contra o PCC. Vou começar... Não vou seguir a ordem. Mas começa aqui, ó. Mohamed Hossein Morad, dono da G8 Log. João Carlos Mansur, que é o fundador da REAG, que a gente falou bastante já, né? REAG. Rodolfo Reichert, fundador e CEO da Genial Investimentos. É da Quest? Espero que não, né? Roberto Augusto Leme da Silva, gestor da Copap, da Aester. Vou pro final. Nelson Tonuri, dono de fundos controlados pela REAG e pela Trustee. Como eu não quero dividir a direita agora, deixar para dividir a direita lá na frente, não vou falar quais processos, né, de privatização o Tanuri participou, inclusive levou, qual empresa ele comprou, né, eu não vou falar. E eu também não, e assim, a empresa que ele quer comprar dá até para falar, porque aí não envolve mais nenhum governo democrático. Mas o Tanuri também está interessado em comprar a Braskem. E até chamou o Banco Rothschild, vai ajudá-lo nesse processo aí. Notícia da Veja, a gente já até comentou em vídeo. Outro que está aqui na matéria do Metrópolis, Maurício Quadrado. Acho que a gente comentou na matéria da Malu Gaspar, né? E Ricardo Magro. Quem é Ricardo Magro? Controlador da refinaria Refit. Ex-Manguinhos. Eu falei, mas nossa. Quando eu li isso daqui, eu lembrei, a gente já falou várias vezes do Ricardo Magro. E uma dessas vezes, inclusive, a gente falava sobre essa operação. Não é que a gente falava, a imprensa noticiava. Isso em abril deste ano. Mas antes de a gente chegar em abril, vamos por partes. Vamos do início, né, por dias atuais. Quando você vai ali, ó, julho de 2024, você pega lá o Atlas, a partir da página 107. Olha essa sequência de notícias. Vou começar pela direita. Gerentes da Caixa perdem cargo após barrarem operação arriscada e atípica de 500 milhões. Essa operação envolvia o quê? Letras financeiras do Banco Master. A gente falou do Banco Master, né? Curioso. Só que qual era a notícia anterior? O jantar de Ciro Nogueira em Nova York com parceria de devedor Contumaz. Quem é que estava lá nesse jantar, né? De acordo com a coluna Gulf, revendedora de combustível da FIT Combustíveis, ou seja, da Refit, né? Grupo Refit, do Ricardo Magro. Então o Ciro Nogueira estava lá, né? E curiosamente o Ciro Nogueira fala assim, o Ciro Nogueira, um dos senadores que tem tentado emplacar emendas no projeto sobre devedor contumaz. Talvez um dos maiores devedores contumazes do Brasil é o Ricardo Magro da Refit, que é esse evento que o Ciro Nogueira estava, né? Curioso. Aí quando você pula para abril deste ano, eu tava muito chateado com o Ciro Nogueira, como eu sigo muito chateado com ele, né? Porque ele é fã do André Esteves, que eu vou aliviar, né? Porque a gente tem o mesmo ídolo em comum, né? Porque eu sonho em trabalhar pro André Esteves, que eu vou liberar pro Ciro Nogueira.
Olha o que acontecia. Olha essa sequência de notícias. Centrão veta Eduardo Bolsonaro como candidato da direita ao Planalto 2026. E a matéria falava, dentro de tudo mais, também, né, da turma do Ciro Nogueira. Aí na sequência tava aqui, ó. A direita irá vencer, disse Ciro Nogueira. Tá, que direita, né? Que é essa que vai vencer. Aí no mês de abril ia ocorrer em Nova York um evento da Veja, né? Um Fórum Veja, Brasil Insights. Quem era o principal patrocinador desse evento da Veja? Refit. Refit aí. Agora, tá vendo aí, né? Um dos alvos aí do dia de ontem. Refit. Patrocinando o evento da Veja. Tenho certeza que agora a Veja não vai permitir mais esse tipo de coisa, né? Dentre os convidados, Ciro Nogueira, Wesley Batista, Hugo Mota, Fernando Norato, Simone Tebet, Ronaldo Caiado, Ministro Barroso, Cláudio Castro, grande Tarcísio. Tava lá confirmado, né? Não sei se foi, mas tava lá como confirmado. Aí a gente relembrava o que aconteceu no mês de julho. Aí, olha o que a Raquel Landim noticiava. 21 de junho de 2024. Ciro Nogueira atua para mudar projeto de lei e irrita setor de combustível. Ciro Nogueira. Vou só ler o final. Ó. Entre os nomes que emergiram no epicentro das suspeitas, destacou-se justamente a refinaria de Manguinhos, a Refit, sediada no Rio de Janeiro, notória por seu passivo tributário milionário, sobretudo no âmbito do ICMS. Refit não informa a CVM bilionárias dívidas de ICMS e seu impacto na refinaria. Refit do empresário Ricardo Magro disse à CVM que seus investimentos vêm do fluxo de caixa, mas mercado vê origem no ICMS. Aí, na sequência, a gente comentava. Rombo provocado por grandes sonegadores é quase igual ao orçamento da saúde. Quem que noticiava isso? Lauro Jardim. Segundo o Globo, aspas, os valores inscritos na dívida ativa de devedores contumazes em diferentes ramos da economia chegam a 240 bilhões. Os dados são da Refit. Desculpa, são da Receita Federal. Para se ter uma ideia, esse valor é pouco inferior ao orçamento total do Ministério da Saúde, que é 245 bilhões. No setor de combustíveis, a farra é antiga. A prática de escalar patrimônio e mercado a partir do não recolhimento intencional de impostos atrai o crime organizado, já presente em toda a cadeia de segmento, drenado em 203 bilhões, segundo o Instituto Combustível Legal. Ou seja, o setor que a Refit está inserida apresenta um problema gigantesco de dívidas com a União. Diante disso, fica muito estranho o patrocínio de um evento da Veja, onde está se discutindo as eleições de 2026. Aí qual era a matéria da sequência? Polícia investiga crime organizado em postos de combustíveis de 22 estados. As suspeitas sobre 941 estabelecimentos, a maioria em São Paulo e Goiás. Facções como PCC e Comando Vermelho e milícias estariam envolvidas. 4 meses depois, o que aconteceu? Para complementar a notícia da Raquel Landim sobre o empreitado de Ciro Nogueira, vejamos a nossa seguida Folha de São Paulo, que evidenciava que a sonegação de tributos nos postos de combustíveis não era um mero desvio administrativo, mas sim um elo vital de sustentação ao crime organizado, que encontrava nesse subterrâneo fiscal um terremoto fértil para prosperar nas sombras do sistema. Segundo a matéria, abre aspas, autoridades federais e estaduais ouvidas pela Folha afirmam que organizações criminosas aproveitam-se de brechas na cadeia produtiva, não apenas para lavar dinheiro, né? Falou sobre isso ontem, né? Mas também para ampliar lucros por meio de fraudes fiscais e adulteração de produtos. Falhas no modelo de fiscalização e a complexidade de normas fiscais, diz ele, criam um cenário de conflito normativo que é explode de forma ilícita. Diante de um cenário que facções criminosas estão envolvidas com um setor que tira proveito da sonegação de impostos, quão nocivo poderia ser a modificação do devedor quanto mais proposta por Ciro Nogueira? Será que Ciro Nogueira tem noção que até o PCC poderia tirar proveito disso? Eu tenho certeza que o Ciro Nogueira jamais pensou nessa possibilidade. O Ciro Nogueira, ele só está tentando ajudar. Ele só está tentando ajudar com o seu projeto de lei, né? Óbvio, pelo amor de Deus. Ciro Nogueira é um homem... assim, depois de Lula, ele é o segundo homem mais honesto desse país. Vou até ler o que está aqui na matéria da Raquel Landim, ó.
No mês de junho de 2024, o UOL trouxe à tona duas controversas emendas redigidas pelo senador Ciro Nogueira ao projeto de lei 125/2022, cujo escopo era a remodelação do contencioso tributário nacional. As propostas desencadearam imediata resistência por parte dos distribuidores de combustíveis. A primeira buscava eximir da condição de devedor contumaz setores cuja política de preços era moldada sob forte influência estatal, como o energético, onde a Petrobras reinava sobre a soberana na cadeia de extração e refino. A segunda, transferir à agência reguladora a prerrogativa de decidir, quase por decreto, quais corporações mereciam tal classificação. Uma brecha interpretada por muitos como um véu jurídico a encobrir empresas seletivamente favorecidas. Aí quando tu pulava para maio deste ano, a mesma Raquel Landim voltava para falar do quê? Um evento. Outro evento. Na verdade foi o mesmo evento. Foi o mesmo evento. A Raquel Landim vinha para relatar o que aconteceu no evento da Veja. E aí, no meio do escândalo do INSS, quem estava comentando até o papel do TCU na época, né? Você lembra disso, né? Ministro do TCU elogia em evento empresário que deve bilhões em impostos. Que empresário? Conforme a coluna revelou, durante um evento em Nova York, Haroldo Cedrais elogiou publicamente o empresário Ricardo Magro, que possui uma dívida bilionária em impostos com estados brasileiros. A declaração foi feita no Fórum Brasil Insights, organizado pela revista Veja e patrocinado pela Refit, do Ricardo Magro. E neste mesmo evento, o grande senador Ciro Nogueira foi capturado em um momento de muito afeto, abraçando o Ricardo Magro. É um abraço não significa nada, né? Só para voltar, né? Só para voltar aqui para a notícia de ontem, né? A mega operação Carbono Oculto e a Refit. Segundo aqui o Metrópole, né? Os figurões da Faria Lima envolvidos pela mega operação da PF. E aí você para e pensa aqui no Lauro Jardim. A Operação Carbono Oculto também vai alcançar uma outra ponta, os políticos. Não qualquer político, mas alguns que estão no topo de alguns partidos políticos, todos mais direitos. Sem direita, né? Ele cai um pouquinho para a direita. Políticos do Centrão estão com a respiração presa. Lula, eu autorizo, Lula. Eu autorizo. Ai, ai, ai. A gente vai voltar depois. Eu vou até falar isso aqui, esse organograma sobre pesquisa agora. Mas deixa aí para vocês utilizarem da imaginação de vocês, né? Uma operação que agradou aos bancos. Todos fecharam no positivo, né? Você vai fechando o mercado. E aí teve uma coisa que eu nem coloquei aqui em vídeo. Tem uma demanda dos bancos, que não é de agora, ela já tem um tempo, que busca enquadrar nas mesmas regras as fintechs, né, e os bancos. Ou seja, tem mais critérios para as fintechs, que você acaba por encarecer, né, o processo deles, né? Então, as fintechs têm um custo maior. Então, você não tem tanta vantagem, né, se é um negocinho pequeno, né? E você disputar com um mamute, né, um elefante gigantesco como são os bancos, fica difícil. Se você não tem algum tipo de incentivo, né? A mão invisível do livre mercado atua de novo. Então você tem uma operação que ajuda a reforçar o monopólio bancário brasileiro, né? O oligopólio bancário brasileiro, com figuras alvo que transitam muito e muito bem assim no cenário político brasileiro. E tudo isso acontecendo já no contexto das eleições de 2026. E aí fica a pergunta, né? Será, rapaz, que iremos ver novos episódios desta operação? E será que iremos ver essa operação, não sei, ganhando alguns contornos políticos? Eu espero de coração, né, que a classe política brasileira jamais deixaria isso acontecer, muito menos a classe jurídica, e que uma operação como essa seja utilizada como moeda de troca durante as eleições de 2026, né? Espero que isso não aconteça. Eu sei que eu não sou político do Centrão, eu não tenho nenhum amigo rico, então eu quero ver o pau torar. Mas vamos lá. Antes de a gente falar, na verdade, já falando agora de 2026, para falar de um evento que teve ontem, que foi a grande participação do Murilo Hidalgo, né, o companheiro do Duda Lima, né, o dono da Paraná Pesquisa lá no Cláudio Dantas. Isso aqui eu tinha feito lá em abril, né? A gente comentou em vídeo. Como que funciona, né? Qual é o papel do Murilo Hidalgo e de quem contrata as pesquisas dele? Você pode começar aqui de onde você quiser.
Mas vou colocar aqui, ó. Instituto de pesquisa. Não, vou começar aqui do meio. Você tem os banqueiros e os campeões nacionais. Normalmente eles são os principais contratantes. Como você vê a pergunta do Paulo Figueiredo, né? Vem cá, essa genial aí é quem contrata a Quest, o Instituto de Pesquisa lá do Felipe Nunes, da Globo News, parceiro do Thomas Trauman. Enfim, mas os banqueiros e campeões nacionais, em geral, são os principais contratantes. Você vê a Atlas, então, agora está em parceria com a Bloomberg. Então, os institutos de pesquisas vão produzir aquela pesquisinha ao gosto do cliente, como o Murilo Hidalgo acusa, né? Não, foi Bolsonaro que falou para eu não incluir o nome do Eduardo. Então, olha como envelheceu bem. Olha como envelheceu bem. Isso aqui é de abril, gente. Isso aqui é de abril. Só pra mostrar que eu atrás de abril, né? Só pra não mostrar que eu não tô mentindo. Ó. Refit. Só pra não mostrar que eu tô mentindo, né? Aqui, ó. Página 296 do Atlas de abril de 2025. Tá aqui, né? As pesquisas sem Eduardo Bolsonaro não são algo novo. Mas, enfim. Produz pesquisa ao gosto do cliente, né? Sem Eduardo. Chega em primeira mão para quem? Para o consórcio. O consórcio tem a pesquisinha para publicar do jeito que o consórcio quer. Então, o consórcio já divulga e constrói narrativas para no final do dia você vai chegar aonde? Na manutenção do sistema podre. Mas, enfim. E pelo outro braço, os banqueiros e campeões nacionais também são os principais anunciantes do consórcio. Os banqueiros e campeões nacionais, na maior parte do tempo, são os aliados do Centrão. E os banqueiros e campeões nacionais, ao lado do Centrão, escolhem os candidatos permitidos. E aí o Centrão desenha o cenário que, quando chegar a pesquisa, com o cenário que o Centrão falou, junto com as pesquisas, o consórcio embrulha bonitinho para te dar a narrativa que você quer. E aqui temos o grande evento do dia de ontem. Eu não vou dar play, porque vai que tu chegou aqui no vídeo de hoje, tu nunca me viu na vida, tu não sabe quem é Murilo Hidalgo. A gente já fala dele, né? Há mais de ano. Mas vamos ver aqui Murilo Hidalgo. Mais de 2023 eu tô falando desse cidadão, quanto esse cara atrapalha. Me questionam, por que você não colocou o nome do Eduardo, do Flávio, nas pesquisas? Todas as pesquisas que a gente vinha fazendo, Cláudio Paraná Pesquisas, hoje divulga uma ou duas pesquisas regionais por semana. Sim. E nenhuma. Muitas, algumas contratadas pelo PL, outras não. Mesmo as que são contratadas pelo PL, nunca foi nos solicitado colocar o Flávio e colocar o Eduardo. Nunca. Então, quer dizer, a primeira... Então, uma decisão do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL. Não é uma decisão do Valdemar da Costa Neto. Vou deixar uma coisa muito clara aqui. Certo? Não é uma decisão do presidente Valdemar. As pesquisas antes do Bolsonaro, as pesquisas presidenciais contratadas pelo PL, antes do Bolsonaro estar impedido de ter acesso ao Jair Bolsonaro, a gente se reunia com o Bolsonaro para ver os nomes dos candidatos. Sim. E quem passava os nomes dos candidatos que entravam nas pesquisas do PL era o presidente Jair Bolsonaro. Então o Bolsonaro não quer testar o nome dos filhos, é isso? Eu não te diria que não quer testar. Naquele momento, ele não considerava apropriado. Então eu te diria, e uma coisa muito clara aqui, vou fazer até uma coisa clara, porque eles sabem disso. Tanto os filhos, tanto o Flávio quanto o Eduardo, sabiam disso. Isso é quando? Foi quando? A última vez que vocês estiveram? Foram 2 dias antes do Bolsonaro ser preso na domiciliar. Ser preso na domiciliar. A gente está falando de mais de um mês. Mais de um mês. Essa última, então, o que você fez? Eu mantive os nomes que ele me passou da última vez. Ele falou, você põe esses nomes aí. Ainda disse que se encontrou com o Bolsonaro, né? Antes da prisão domiciliar. 2 dias. Tá bom. Aí Eduardo responde, seu Murilão, eu tô proibido de falar com meu pai, mas em conversa com um familiar, o que foi dito é que Bolsonaro não comentou nada sobre ordem para retirar Eduardo Flávio das pesquisas. E convenhamos, isso não faz o menor sentido. Por que meu pai decidiria em tirar nossos nomes? Por que ele optaria em nos enfraquecer politicamente? Não faz qualquer sentido, cara. Se vocês pegarem aqueles vazamentos de mensagem de Bolsonaro, Eduardo, Malafaia, você vê que a Eduardo tá comentando com o pai sobre isso. Fala assim, tu acha que eu tenho mais força como? Se eu chegar aqui como um Zé Ninguém, ou se eu como chegar aqui, inclusive, como um candidato a presidente? Porque até pesquisa com o meu nome tá rodando. Então parece muito improvável, sabe? Muito improvável que Bolsonaro... tenha dito isso, aí agora tem que perguntar ao Bolsonaro, né? Bolsonaro, que cura, o Bolsonaro não pode desmentir o Murilo, né? Bolsonaro não pode nem desmentir nem confirmar. Mas é isso, né? Entre Eduardo e o Murilo, eu vou acreditar no Murilo. Eu vou acreditar no Murilo porque eu conheço o Duda Lima, eles são pessoas muito bonitas. Aí pra você ver como é que funciona a máquina política
Interessante mesmo é quanto o Partido Liberal gastou com o Instituto Paraná Pesquisas. Somente agora, em 2025, o PL pagou quase 1,2 milhões para o Instituto Paraná Pesquisas. R$ 1.192.848,52. Dá para vocês? E o PL não pagou lá os 167 mil da UTI de emergência, né? UTI aérea aí que Bolsonaro precisou. Quando fazendo campanha lá para a turma do PL, precisou, né, ir direto para o hospital numa emergência. Prioridades, né? A prioridade é contratar os serviços do Murilo Hidalgo, parceiro do Dalima. Eita, esses dois vão boletar ano que vem, viu? Já estão boletando de agora. Eita, que esses dois ano que vem. Ave Maria, velho. Vai ter o antes e o depois. Vai ter o antes e o depois. Tu vai ver o que é homem rico depois do ano que vem. Duda Lima e Murilo Hidalgo juntos. Tudo em prol de salvar o país do Lula. Já que estamos falando de pesquisa, ontem saiu o Atlas Intel. Se a eleição fosse domingo, 45,4% escolheriam Bolsonaro. Com tudo que está sendo feito contra Bolsonaro, com toda a perseguição que está sendo feita contra Bolsonaro, ele ainda é o cara mais amado do Brasil. Com tudo que está sendo feito com esse cara, com todas as mentiras que são perpetradas contra ele dia sim, dia também. E essa mesma pesquisa mostra que a boca do jacaré, do Lula, já começou a abrir de novo. A desaprovação já começou a subir, a aprovação tá caindo aí, né, bonitinha. A narrativa é de Lula, sobre a aliança do Trump. Não vai colar essa porcaria, velho. Não vai, mas não vai colar mesmo. Daqui pra frente, só abismo. Mas vamos lá. Eu nem vou dar play no que o Paulo Ferreira tá falando, porque a legenda do Vinícius e o que a Sarita diz resume muito bem. Ainda mais quando você vê que Bolsonaro vence o Lula até mesmo na Atlas Intel. Paulo Figueiredo afirma que sem anistia não haverá eleições, pois o candidato da direita será apenas aquele que for permitido pelo sistema. E a Sarita diz, cara, isso é muito claro. Não é que assim, vai ter eleição, vai, mas... sabe, vai ter eleição, né? Você está escolhendo entre o Lula e os candidatos que o sistema permite que você escolha. Parece realmente assim uma eleição livre? Parece uma eleição democrática? Para tentar contornar isso, em crise com o PL, Eduardo Bolsonaro já busca novo partido. Dudu passou a buscar um novo partido para se filiar, segundo aliados que acompanham os movimentos do filho de Bolsonaro. O deputado federal tem compartilhado com auxiliares a percepção de que o clima no PL se tornou insustentável e avalia que seria o momento de trocar de legenda. O que mais incomoda Eduardo, segundo seu grupo, é a convicção que o partido estaria atuando nos bastidores para enfraquecer Bolsonaro politicamente e deixá-lo refém da sigla. Na leitura de Eduardo, lideranças do PL, em articulação com partidos do Centrão, têm atuado para retirar Bolsonaro da cena política e substituí-lo por outro nome da direita, como o Tarcísio. O deputado tem repetido que o novo escolhido seria um candidato alinhado ao sistema. Nesta quinta, o presidente do PL, Valdemar, esteve na casa de Bolsonaro em Brasília, onde o presidente com prisão domiciliar, conforme informou o Globo, não é conforme informou o Globo, conforme Valdemar informou para o Globo. Valdemar saiu da casa de Bolsonaro e já saiu plantando nota no Globo. Um dos temas da conversa foi a necessidade de buscar um substituto para Eduardo na disputa pelo Senado em São Paulo. A avaliação de Valdemar é que dificilmente o deputado conseguirá se viabilizar para as eleições de 26. Então Valdemar já estava queimando Eduardo, né? Já tirou Eduardo do jogo, já. Já foi ontem para... Bolsonaro não pode nem falar com o filho, mas para garantir a Bolsonaro que Eduardo já está fora, que já tem que procurar outro nome. Quem sabe o nome do próprio Valdemar. Sim, não é brincadeira. Valdemar sonha em voltar para a política e ser senador. Esse Valdemar, viu? E tá ali. Mal saiu da casa de Bolsonaro, Valdemar já foi lá plantar notinha. Em prisão domiciliar, Bolsonaro recebe Valdemar para discutir a candidatura de Carlos e substituto de Eduardo. Gente, qual a única forma da Globo saber? Não foi Bolsonaro que contou. Nem parece que a Michelle pegou o telefone para ligar. Se Bolsonaro conversou com Valdemar, bom... Se Valdemar contou para alguém deixou vazar, a culpa é do Valdemar. Ou Valdemar contou ele mesmo, ou ele pediu pro Duda Lima plantar nota na Globo.
Valdemar teria reforçado que será necessário buscar um substituto para disputar em São Paulo e que a escolha do nome alternativo será feita com cautela, visando garantir, olha isso aqui, força eleitoral ao partido em um estado considerado estratégico. Cautela, cautela. Prudência e sofisticação, né, Valdemar? Ah, meu Deus do céu, né? Força eleitoral, senão Bolsonaro... Tem que ver, Bolsonaro, que fulano já é como se fosse o seu candidato. Então, pra gente ter força eleitoral, São Paulo, tipo, eu, né, ou o Kassab, ou alguém assim, né, sem direita. Porque não dá pra ter tudo, né, gente? Tem várias conversas que já rolam, mais ou menos assim, ó. Tem 4 cadeiras. E aí, essas 4, cara, tu não pode ficar... Estão 4 partidos. Então, 4 partidos tem que ir 4 cadeiras. Um pra cada um. Um pra cada um. Aí, como é que funciona? Tem a presidente da República, tem a vice-presidência, tem o governo de São Paulo e o Senado. Então, se um fica com a presidência, um fica com o vice, um fica com o governo e um fica com o Senado. Tá? Sabe? Essa é a minha matemática. Então, tem que abrir espaço. E quem são os 4 partidos? PL, né? Aí vem União Brasil com o PP. Mais 2, né? Uma federação, mas eles não vão aceitar isso. Cada um vai querer um pedaço. E o PSD do Kassab. Aí você fala, e os republicanos? Republicano não conta, não. A matemática é do republicano, não sabe? Relaxa aí que não manda nada. Não manda nada no final do dia. Então tá aí. Então esse é seu papo. Você não pode, Bolsonaro. Você é um cara guloso. Querer ter um presidente teu, um vice-presidente teu, um governador teu, um senador teu. Tem que repartir o pão. A gente tem que pensar com cautela, ter força eleitoral, pro Centrão direcionar suas bases para apoiar os nossos candidatos. Essa importância para as eleições de 26 aí. A visita de Valdemar integra a agenda de articulações do PL para consolidar a unidade interna e reforçar a base de apoio a Bolsonaro. Na segunda, outro integrante da cúpula do partido, Altineu, já havia se reunido com Bolsonaro, reforçando, olha só, o diálogo direto entre a liderança do PL e Bolsonaro, sabe? Sem atravessadores, sem emissário. A gente vai conversar diretamente, velho. Quem manda é Bolsonaro, sabe? A cúpula. Segundo relatos, né, Bolsonaro tem demonstrado cada vez menor resistência à possibilidade de um substituto. Segundo relatos, tu acredita? Bolsonaro não pode falar nada. E aí se colou, né? Segundo relato, Bolsonaro já aceita. Ele nem liga mais. Hoje o nome que mobiliza a classe política é do Tarcísio. Caso seja escolhido, ele deixaria os republicanos e se filiaria ao PL, em um acordo que possivelmente faria com que deputados puxadores de votos da legenda de Bolsonaro migrassem para a legenda, né, comandada pelo Marcos Pereira, para os republicanos. Né? E os interlocutores têm dito isso. O Ciro Nogueira foi lá e o Bolsonaro disse isso, Valdemar também, o Altineu, sabe? Só pessoas que a gente sabe que não mentem e que não têm nenhum interesse escuso. Em sequência de encontros em meio à prisão domiciliar, indica que o partido pretende manter Bolsonaro como parte central de sua estratégia eleitoral, alinhando candidaturas estaduais e chapas proporcionais com ele. Não, só Bolsonaro é muito importante. Sabe, Bolsonaro, a gente vai manter aqui um alinhamento entre nós. Que nota vagabunda, viu, Valdemar? Como tu é baixo, viu? Como tu é baixo. Essa nota aqui parece que é do Ciro Nogueira, rebatendo o Valdemar. A filiação de Tarcísio ao PL é a conversa velha de Valdemar. De um presidente de um partido do Centrão entusiasmado com a candidatura do Tarcísio, então você vai ter o Ciro Nogueira, o Marcos Pereira, o Rueda, né? O Kassab, Baleia Rossi. Isso é conversa velha do Valdemar. Já falou isso muitas vezes antes. E Tarcísio foi a principal estrela do aniversário de 20 anos do Republicanos. O evento foi praticamente o lançamento da campanha dele para presidente. Mas se for, vai sair pelo Republicano mesmo, Valdemar que tá de conversa mole. Que é pra amolecer o coração. E no final do dia falar, não foi possível lançar pelo PL. Centrão já conta com data para Bolsonaro anunciar Tarcísio como sucessor. O grupo acredita que o ex-presidente fará um anúncio entre outubro e novembro após julgamento da trama golpista no Supremo. Entre esses partidos, impera o desejo que Bolsonaro escolha Tarcísio de Freitas. Vocês deviam se perguntar, gente, por que o Centrão gosta tanto de Tarcísio? Quer ver outra coisa? Quando o pessoal fala assim, não, o Tarcísio é um ótimo gestor. Por que o Tarcísio é um ótimo gestor? Me explica aí.
Explica aí, de termos concretos, por que Tarcísio é um ótimo gestor? Sabe? Sem generalidades. Quero coisas específicas. Me explica aí. Fala aí do Cadeirudo. A mesma narrativa, em mais uma boca. Ao longo desse mês, já vimos várias pessoas falando sobre isso. Ricardo Barros, do PP. Bolsonaro deve apoiar Tarcísio para ser indultado. É o único caminho para Bolsonaro ser salvo. Ele precisa indicar o Tarcísio. Ciro Nogueira concedeu entrevista para o Thales Faria, que também é do UOL, o Vero Notícias. Essa é a manchete. Barroso deu a senha para aprovar a anistia de Bolsonaro. Renato leu, fez esse comentário, mostro para vocês outras duas coisinhas nessa entrevista, que Renato não foi a fundo. Ele fala assim, ó, Ciro Nogueira não deu apenas uma entrevista, ele revelou o roteiro que a elite já começou a executar. Confirmou que a anistia só será discutida depois do julgamento de Bolsonaro, repetindo com naturalidade que o passo a passo que Barroso havia anunciado, o Supremo julga, o Congresso decide, e tudo segue como se fosse apenas um processo técnico. Mas o tempo da anistia virou moeda de controle, administrada pela elite para manter o jogo sob medida. Mas é quando fala da sucessão que o bastidor se escancara. Ciro afirma que seu candidato não é Bolsonaro, mas Tarcísio, e fala como quem já tem a bênção do sistema. O nome foi escolhido por ser viável, previsível e confortável para quem sempre esteve no comando. A elite e seus operadores querem manter o legado, desde que sem o protagonista que o construiu. Bolsonaro nesse arranjo é mantido na prateleira, mas retirado da condução. Continua útil como vitrine eleitoral, mas não mais como liderança política real. A base que resistiu nos piores momentos começa a ser conduzida para aceitar sem perceber uma troca silenciosa. Quem defendeu Bolsonaro no chão de fábrica, na roça e nas urnas, vai assistir ao sistema impondo um substituto ungido pelas cúpulas que nunca suaram a camisa. Ciro não falou por acaso. Disse o que precisava ser dito por quem precisava ouvir. E em nenhum momento pareceu haver espaço para dúvida. O plano está em curso. Ele tem data, nome e respaldo da elite. Só não tem a família por perto. Só não tem espaço para o bolsonarismo. Aí, duas partes da entrevista curiosas, que é quando pergunta para o Ciro Nogueira. É verdade, Ciro, que tu quer ser o vice do Tarcísio? Isso é uma construção que não cabe a mim? Lógico que estou na maior federação partidária do país e sou de uma região que é o maior problema para a direita, o Nordeste. Veja como eu sou um bom candidato a vice, mas o mais importante é a escolha do candidato a presidente. Eu não vou ser empecilho nenhum. Se meu nome for considerado por todos os partidos, ficaria muito honrado de cumprir essa missão, mas não sou candidato de forma alguma. Sabe, eu tô de boa. Me chamaram, eu vou, mas a parte mais importante de todas é o Tarcísio, nosso candidato. Aí depois pergunta, o senhor acha que Eduardo está agindo certo? Eu não sei o que faria se meu pai fosse sofrer uma injustiça dessa que o Bolsonaro sofre. Eu sou contra ele estar pedindo tarifaço para o nosso país. Luto para que essa situação acabe, mas volto a dizer, não sei o que eu faria se meu pai estivesse sofrendo uma injustiça como essa, mas acho que não tem que bater muito na própria direita. Nós temos que centrar o fogo contra a esquerda. Então, eu tenho certeza que em algum momento em tua vida tu já abraçou esse papo de união de direita. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É hora de união. É por isso que a esquerda vence todas e a direita só perde. Vocês não brigam no privado. Você já viu a esquerda brigar em público? Já, eu vejo todo santo dia. Todo santo dia. Olha aí quem defende. Eu nunca vi uma pessoa fazendo algo certo, fazendo algo bom, trazendo resultados, falando, vamos parar de bater na direita, a gente tem que focar na esquerda, momento de união. Só quem abre a boca para falar disso é quem fez alguma besteira e tá apanhando na rede social. É sempre assim. Chegará o dia. Eu acho que hoje vocês já percebem que o antipetismo é um problema maior do que o petismo, porque o antipetismo, ele blinda todo tipo de oportunista, porque ele é inimigo do Lula, então logo a gente não pode criticar. Vai chegar o dia que vocês vão perceber que a união de direita é o maior mal e o principal destruidor da direita. Em nome da união, você destrói o grupo. Porque as pessoas que cobram união são que estão destruindo. Um dia as pessoas vão perceber isso. Essa matéria trouxe uma pergunta que eu falei, cara, isso aqui é tão óbvio.
Mas eu nunca tinha pensado nisso. Obrigado, Tomás Trauma. Foi o que eu falei pra vocês na introdução. Tiago Prado, lá no Globo, publica essa matéria. Jogo político. O jogo mental de Valdemar e Ciro Nogueira para convencer Bolsonaro a ir de Tarcísio em 2026. A questão que ainda deixa Valdemar e Ciro Nogueira inseguros sobre a candidatura de Tarcísio ao Planalto é que a mente de Bolsonaro não é alimentada pelas ideias dos dois. Várias pessoas falam com Bolsonaro, todos os dias. Como qualquer pessoa, gente, qualquer ser humano. E quantas vezes nos últimos, 2, 3 semanas, eu não tô falando isso pra vocês, que fico o tempo todo ó, no vídeo de Bolsonaro, olha Bolsonaro, se fizer isso, Bolsonaro, você vai ficar preso pra sempre, Bolsonaro. Se o Brasil deu errado, Bolsonaro, a culpa vai ser sua, Bolsonaro, pense bem, Bolsonaro. E fica, sabe? Assim, ó, no ouvido do cara o tempo inteiro até o cara comprar, né, a tua história. É difícil você não ser influenciado. Então, assim, é um bombardeio de informação. Só que aí veja, ó, como observou o Tomás Trauman em sua newsletter na segunda-feira, as investigações da Polícia Federal não expuseram conversas por WhatsApp de Bolsonaro com líderes do Centrão num sinal de cautela de políticos. Realmente, né? Gente, pegaram o celular de Bolsonaro no WhatsApp, ele só conversou com Malafaia e com Eduardo? Bolsonaro só conversou com Malafaia e com Eduardo? Não tem nenhum diálogo com o Valdemar? Nenhum diálogo com o Ciro Nogueira? Nenhum. Com mais ninguém. Bolsonaro só tem 2 contatos em sua lista. Já estamos no processo eleitoral há um bom tempo. Toda essa turma do Centrão que procura Bolsonaro por 1000 motivos, nem nada para vazar. A Polícia Federal sabe o que está nessas conversas. Sabe muito bem. E tem um ponto aí que é curioso, porque lá no indiciamento de Bolsonaro, né, nas mensagens, você vê que a Polícia Federal atribui e fala que isso não é certo, né, que mostra que Eduardo e Bolsonaro já estão até atuando juntos para minar candidaturas da direita, citando o Tarcísio, nominalmente. Então, assim, se a polícia está tão preocupada com as movimentações políticas para desgastar o Tarcísio, por que ela também não revela as movimentações políticas para ajudar o Tarcísio? Ou não teve nenhuma conversa de Bolsonaro nesse sentido? Então, assim, é curioso, né? É curioso esse verdadeiro vazamento seletivo. Não é possível que Bolsonaro só tinha 2 contatos. Por que a Polícia Federal não revelou diálogos de Bolsonaro com lideranças do Centrão? Eu não estou nem falando com alguém, sei lá, ligado ao judiciário, mas ligados ao Centrão. Só tem no WhatsApp de Bolsonaro Eduardo e Malafaia, só? Estranho, viu? Muito estranho. Mas vamos continuar. Olha o que a matéria dizia, né? Tem muito mais gente que faz a cabeça de Bolsonaro. Não é só Valdemar e Ciro Nogueira. E hoje, aliás, uma dessas pessoas fez rara manifestação sobre isso no ano que vem. Aí, segundo o cara, ele fala assim, o Michele do Mostras, que ainda não desistiu de disputa presidencial. No momento oportuno, me manifestarei sobre eventuais candidaturas, sempre total comunhão com meu marido e com Deus, disse a jornalista Justiça Soares, da CNN, ao ser perguntado sobre a candidatura própria a presidente de 2026. Valdemar tem pisado em ovos com outros integrantes da família, fundamentais nas formações de convicção com Bolsonaro. Então, o que é que estão fazendo nos últimos dias? Queimando e envenenando, né, e tornando tóxicos os filhos de Bolsonaro, impedindo Bolsonaro de falar com os próprios filhos, impedindo Bolsonaro de manter contato com o mundo externo. E o Centrão tá lá, fazendo visita atrás de visita, para botar na cabeça de Bolsonaro o que eles querem. Até porque há outras questões delicadas a serem resolvidas com o clã, além da candidatura presidencial. Mais cedo, Valdemar visitou Bolsonaro e um dos assuntos da conversa foi o desejo de lançar a candidatura do Carlos Bolsonaro na senador por Santa Catarina. Aí fala, resistências na direita local à transferência de domicílio do filho do ex-presidente, as deputadas Júlia Zanotto e Carol de Tone rejeitam Carlos. Não rejeitam. Não rejeitam. Nenhuma das duas rejeita. Nenhuma das duas rejeita o Carlos. É mentira. E já foram feitas pesquisas que eu já ouvi e que mostra, cara, qualquer um que lançar lá em Santa Catarina faz 2. Santa Catarina, estado mais bolsonarista do país, vai ser 2. Então, assim, é papo furado. É papo furado. O que tem é uma movimentação proposital para acabar com o bolsonarismo. É isso que está rolando. O sistema está faminto e orquestrado, atacando justamente quem um dia lhe deu a chance que agora querem destruir, o nome de Jair Bolsonaro e de quem o apoia.
A volta dos palmolengas só interessa a máquina, a organização e aos usurpadores alinhados contra o povo. E que fique claro, isso não acontece apenas no Rio ou em Brasília, é igual em todos os estados do país. Estamos diante de um esquema que se repete em cada canto do Brasil. E é muito mais fácil botar a cara de babaca sorrindo e fingindo apoio, pois não está diretamente no holofote principal, e então sair limpinho diante do abuso, do absurdo enredo destrutivo nacional, mas desrespeitando e esculachando por trás quem o possibilitou alçar ao ponto que chegou. Uma coisa eu tenho certeza, sabe, gente? Eu até tuitei isso ontem. É impossível do bolsonarismo acabar. Eu tuitei mais ou menos o seguinte: jornalistas, a gente comentou no vídeo ontem aquela provocação do Mário Sabino e do Reinaldo Azevedo. Então, o Bolsonaro vai aceitar, o Bolsonaro sem Bolsonaro, né, sem alguém da família. Cara, e o ponto não é esse. O ponto principal do bolsonarismo é esse sentimento antissistema. Quando você olha para a questão presidencial, nenhum governador democrático vai abraçar a agenda antissistema. Você pode ter até aquele período de lua de mel. Vocês acham mesmo que vai durar mais de 6 meses a lua de mel de Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio, Eduardo, quem quer que seja com a direita? Quando der 6 meses e nada for feito para realmente bater de frente e começar nas cobranças, você acha que vai ter? Depois de 6 meses vai começar a crescer um sentimento profundo de traição. E aí no máximo o pessoal vai olhar para trás e falar: ô Bolsonaro, me perdoa, mano, foi mal, Bolsonaro. Descobri agora que eu estou sendo traído. Desculpa aí por ter feito isso, feito aquilo outro. Isso é impossível. É impossível. É impossível. Porque eles só querem os votos. Eles não querem abraçar a agenda. E o povo não é tão idiota assim. Então, assim, sabe? Beleza, irmão. Toca o barco aí. Faz o que vocês quiserem. Aí, em 2030, vocês vão ter que fazer uma nova mega operação de perseguição, continuar perseguindo por mais 4 anos, e a direita não vai desistir, isso vai continuar avançando. Em determinado momento, velho, vocês vão perder, velho. Não tem como durar pra sempre isso daí. Uma hora vocês vão perder. Por comentários como esse do Carlos, né? O Bernardo Melo do Globo fala: filhos de Bolsonaro agem para frear voo presidencial antecipado de Tarcísio diante de hesitação do ex-presidente. Flávio criticou a antecipação de disputa pelo Planalto, enquanto Eduardo e Carlos fizeram ataques velados. A Renato diz, né? Os filhos estão fazendo o que o pai, impedido de falar, não pode: defender sua liderança e impedir que o sistema o substitua por alguém que o próprio sistema controle. Chama isso de racha ou fritura. É conveniente para quem quer empurrar 2026 goela abaixo, né? Sem Bolsonaro na equação. O Tarcísio é sempre a vítima na imprensa, já percebeu? Já percebeu a boa vontade da Globo de proteger o Tarcísio? Oh, meu Deus, meu Tarcísinho lindo. É o vale tudo, vale qualquer um menos Bolsonaro. O Igor Gadelha ontem começa o dia falando óbvio. Lula foi melhor tratado por aliados que Bolsonaro na véspera da prisão. A Pâmela comenta, né? Até uma criança de 5 anos já consegue entender o abandono de aliados e a briga entre eles pelo espólio de Bolsonaro. O PT bancou viagens mundo afora para projetar Lula como candidato perseguido politicamente no Brasil, mesmo ele tendo cometido os crimes que cometeu. Ninguém soltou a mão do Lula. O partido batalhou arduamente pelo nome do Lula até as últimas consequências. O PL faz o completo oposto. Chuta Eduardo, não valoriza o trabalho internacional feito para levar as injustiças que ocorrem no Brasil ao nível máximo de conhecimento exterior. O partido reúne-se com os governadores carcereiros, né, do Bolsonaro. Parece até que algum deles é que vai passar a chave na cela e mandar o recado pro Jair. Aguenta firme, capitão. Eu vou tirar daí. Quando, onde e como? Não saberemos. O que estão fazendo com o Bolsonaro é um escárnio. O Melo Araújo foi visitar Bolsonaro ontem e aí ele relatou, né? Bolsonaro chora a receber visita, minha vida acabou. O Melo Araújo conta que Bolsonaro se emocionou durante a visita de 4 horas e que está sendo enterrado vivo antes de julgamento. É a cara de Bolsonaro, né? Que o Melo Araújo realmente é um aliado. Teve ao lado de todos os momentos, jamais fraquejou. Acho que Bolsonaro se sente à vontade para falar sobre ele, né? Com alguns assuntos. Aí o Alan dos Santos até comentou sobre isso daqui ontem, sobre essa visita do Melo Araújo. Vou deixar o Alan dividir a direita no meu lugar hoje. Essa é a matéria aí, ó. Bolsonaro chora ao receber visita, minha vida acabou.
Porque todas as pessoas que antes não tinham de cair mortas e que só foram eleitas por causa dele estão andando de jatinho e curtindo a vida de boa. Jatinho, né? Hoje, eu não tô falando dessas pessoas, eu não tô dizendo que essas pessoas que você tá aqui agora traíram o Bolsonaro, tá? Só tô dizendo o seguinte, essas pessoas antes do Bolsonaro não eram ninguém. Então, vou falar de novo aqui olhando pra câmera. Não estou dizendo que essas pessoas traíram o Bolsonaro. É só uma descrição de fatos. Hoje, anda de jatinho Cleiton, é o Cleitinho, Nicolas, um monte de deputado. Nenhum deles não tinha nem sequer moto. Não é carro, não. Essa galera não tinha moto. Hoje anda de jatinho. Só por causa do Bolsonaro. E eles continuam tocando a vida e fazendo seu trabalho lá no Congresso, cada um a seu modo. Depois eu posso criticar cada um deles. Mas essa galera não tinha onde cair morta. Morta. Lá como? Essa galera não tinha profissão, irmão. Eu posso listar aqui, eu citei só 2, mas eu poderia citar mais. Mas assim, tem vários deputados que não tinham nem profissão lá, nem de pintor, nem faxineiro, nada. Os caras não tinham profissão, irmão. Eles não tinham onde cair mortos. E hoje estão tocando a vida. De boas. De boa. E o Bolsonaro preso. Só que eles só foram eleitos por causa do Bolsonaro. Não é que eu tô dizendo que o Nicolas, o Cleitinho e os outros deputados, eles são traidores. Não, não é isso não. Até mesmo que eu não acredito que sejam. Mas o fato é, isso é um fato. Essas pessoas hoje andam de jatinho e ontem eles não tinham de cair mortos. Eles não tinham de ir pra ônibus. Essa galera antes do Bolsonaro, nem bicicleta eu acho que tinha. Isso não é exagero de minha parte. Se eles acharem que eu tô sendo exagerado aqui agora, eles podem falar. O Nicolas pode falar, não, olha, eu tinha moto, tinha carro, tinha profissão. Beleza, fala e mostra aí, antes de ser vereador. Cleitinho, todos os outros. O Gaia tinha escola de inglês, a Bia Kicis era procuradora do DF, Luiz Felipe Violante Braga, nem preciso dizer, né? O cara tem primo rei, brother. Entendeu? Que o primo dele é o rei de Liechtenstein. Assim, mas alguns deputados e políticos não tinham onde cair mortos. E eles estão tocando a vida de boaça. De boa. Como se, infelizmente... Eu segurei muito o microfone. A pergunta que você está deixando no ar é a seguinte. Tem gente aí, pessoal, que tá vendendo, vai participar de um evento. Se você quiser pegar a ala mais top do evento por apenas R$ 5.997. Eu falei, eita, poxa! É, viu, bicho? Vai pra você virar um rei do engajamento. R$ 5.997, velho. Rapaz, queria eu, viu, aprender a ganhar dinheiro assim, como esses deputados. E para encerrar o vídeo, deixa aqui a própria jornalista do UOL comente aí sobre Eduardo, né? Diferente dos... Ó. Hoje eles me confirmaram, ambos, que virão a Washington durante o julgamento do Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, portanto, já no segundo dia de julgamento, o Eduardo e o Figueiredo devem chegar a Washington. Segundo o Figueiredo, foi um convite da administração Trump. E o Eduardo disse que eles vão, sim, abastecer a Casa Branca com informações sobre o desenrolar do julgamento. Mas eles se recusaram a me contar com quem que vão se encontrar, quem são as pessoas, onde estarão. O que a gente sabe é que é possível que ambos fiquem na cidade até o fim do julgamento, que está previsto aí para o dia 12. E há, de fato, uma grande tensão, Diego, porque tanto do lado dos bolsonaristas quanto do governo Lula, existe aí uma percepção de que é muito provável que vejamos novas ações dos Estados Unidos em relação ao Brasil, conforme vai ficando claro aí o placar em relação ao julgamento do presidente Bolsonaro. E ele próprio, né, segundo os nossos colegas apuraram aí em Brasília, ele próprio acredita que vai ser condenado, né? Tá vendo aí, né? Pois é. Eduardo só atrapalha. Quem ajuda mesmo é o Ciro Nogueira e o Valdemar. Enfim. Amanhã a gente comenta aí umas coisinhas envolvendo o Lula indo pra cima do Trump, relembrando por que essa confusão existe, né? Só existe porque a gente aprovaram uma determinada lei. Aí tem umas coisinhas pra gente relembrar. E tem umas coisas também pra falar sobre esse tópico aí. O editorial do Estadão aí atacando o Trump, bem curioso. Também umas coisas que rolaram no Brasil, a presidente do México falando do Lula, tudo esse conectável a gente já falou hoje, mas no mínimo aí uns 20 minutos. Sei que vou mandar o vídeo que eu dei play, não vou mandar o do Hidalgo, mas vou mandar esse do Alan, mandar aí esse do Eduardo lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, quiser ler lá sobre o Banco Master, sobre essas confusões aí. Tem lá, dá uma lida lá, velho. Tem umas coisas curiosas lá que aconteceram. A gente comentou na época, também tem vídeo, né? Tu procura aí, porque... Enfim, não vou saber qual o episódio exato.
Mas é isso. Vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!